lá, pessoal. Vamos dar início aqui para tentar talvez ganhar alguns minutinhos aí nesse tempo, que a gente tem que é um pouquinho curto também, né? Vamos começar aqui, né? Bom, primeiramente, sejam todos bem-vindos a mais uma palestra da Embarcadero Conference. Eu gostaria de agradecer a você que está aí me assistindo e me dando a oportunidade de compartilhar um pouco do meu conhecimento. No tema de hoje, Amazon S3, onde seus arquivos devem ficar, eu falarei um pouco sobre o que é esse serviço dentre centenas que existe dessa gigante de tecnologia, tá? Que é a Amazon, que é mais voltada aqui para a parte de armazenamento de arquivos, tá bom? Eu preparei aqui para a gente um cronograma de como que vai ocorrer aqui a nossa apresentação. Então, eu vou dar aqui uma prévia palhinha de quem sou eu, falar um pouco sobre mim. A gente vai entender o que é a Amazon S3, o que é esse serviço, o objetivo dele, como ele funciona. Vamos colocar um case de sucesso, explicar como você colocar isso dentro da sua empresa para a gente tentar assimilar mais fácil para trazer para a nossa realidade. Falar de custos, né? A galera sempre pergunta bastante ali sobre o custo por se tratar de um serviço pago e tudo mais. E aí a gente parte para uma demonstração em Delphi. Vocês vão ver que é bem simples, são poucas linhas de código para a gente conseguir aplicar isso na nossa aplicação. E aí, por final, a gente vai para o nosso encerramento, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui, né? Primeiramente, pessoal, meu nome é Matheus Vicente, né? Eu sou desenvolvedor Delphi, graduado em Sistema de Informação. Atualmente, eu trabalho na Fiorelli Software, uma empresa de gestão pública, uma das maiores do Brasil nesse segmento. A gente usa bastante Delphi lá, assim como usamos vários outros frameworks e linguagens, como Java e Angular, tudo de ponta de mercado. Eu possuo a certificação de Delphi Developer e, junto com o Vinícius e o Adriano Santos, a gente construiu o treinamento REST do básico ao avançado com Horse e Delphi, tá bom? Para a gente começar, vamos falar aí o que seria essa Amazon S3, tá? A Amazon S3 ele é um serviço de storage para armazenamento de arquivos visado ali para programação na web de forma escalável. Ele é pensado para algo grande, porém ele também vai atender pequenos e médios negócios. Ele possui uma interface muito simples para a gente poder interagir, enviando e recuperando arquivos assim de uma forma bem rápida, dinâmica e fácil de entender, tá? Ele vai atender a sua necessidade, independente de limitações. Você pode estar trabalhando ali com 1.000 arquivos ou 1 milhão de arquivos, ele não tem esse limite de quantitativo e também nenhum limite de tamanho de arquivos. A gente pode estar falando de arquivos de 1 GB, de 10 GB para poder estar jogando dentro, ou arquivos de kbytes. Ele não possui essa limitação, é feito para todo mundo, tá? Uma coisa que agrega muito valor quando você usa a Amazon e também vai estar junto aqui com o S3 é a alta disponibilidade. Eles gostam de esbanjar isso, tá? Por que alta disponibilidade? A Amazon garante 99,999, enfim, são 14 dígitos ali com noves de segurança de disponibilidade das suas informações. Ou seja, se você precisar, seus dados vão estar lá, vão estar disponíveis. É quase impossível, beira o 100% de que o serviço não vai cair, tá? E aí tem as questões de segurança também e economia. A gente vai falar um pouquinho de custos daqui a pouco, mas na Amazon você paga o que você usa. E além disso, ele possui ali um nível de gratuidade bem confortável, eu digo, tá? Muitas pessoas acabam nem estourando esse nível gratuito e acabam não tendo que pagar nenhuma taxa. E mesmo se você estourar, vocês vão ver que o custo é bem acessível, tá? Vamos entender aqui um case, uma situação, para poder trazer e vocês verem assim, poxa, isso daqui se aplicaria também aqui no meu negócio, tá bom? Na Fiorelli Software, a gente possui vários produtos, vários sistemas. Cada um desses sistemas possui a sua forma de armazenar arquivos. Muitas vezes, mesmo que sejam da mesma forma, com código duplicado, ou às vezes formas defasadas, enfim, cada um tinha o seu método de armazenamento de arquivo, vários produtos dentro de uma mesma empresa. A gente não tinha um ponto único e centralizado para poder recuperar esses arquivos, dificultando a integração, comunicação e replicando até códigos de informação. Foi aí que a gente teve a ideia de centralizar isso através de uma API. Então, a gente criou uma API para ter um ponto único de acesso, onde todos os sistemas deveriam integrar com essa API
e ela que faria essa parte de armazenamento, ela que lidaria com a parte do armazenamento do arquivo. Então, a gente tem agora a nossa API de arquivos. Todo mundo passa por ela e ela faz o armazenamento no banco de dados. Não demorou muito para o primeiro problema vir, né? Como a gente começou a centralizar tudo em um único ponto, em um único banco, o fluxo aumentou e foi lá para cima. A gente teve um cliente aqui que, em menos de um mês de uso, conseguiu atingir lá seus 14 GB numa base de dados. E aí foi quando a gente começou a procurar alternativas para conseguir burlar e resolver esse problema, tá? E foi nesse momento que a Amazon S3 entrou. A gente manteve a nossa API centralizada, ela continua salvando as informações no banco de dados, tá? Ou em disco, que for Perdão, ela continua salvando as informações no banco de dados, porém o conteúdo do arquivo, que é o que importa mesmo, ele vai lá para a Amazon S3. A gente só gera um índice desse arquivo na nossa API e leva ele para a Amazon com esse índice gerado para a gente conseguir recuperar depois. Então, todos os sistemas continuam acessando ela e ela faz esse trabalho para saber se eu tenho que salvar o arquivo no banco ou na Amazon. A gente deixa essa configuração. Fica, inclusive, pessoal, mais rápido a gente fazer o upload do arquivo, no caso Bob, vamos dizer assim, o conteúdo do arquivo para a Amazon, do que eu salvar ele no meu banco de dados ou em disco, tá? Essa forma ficou, inclusive, mais rápida. Essa foi a estrutura final, então, que a gente teve. Toda vez que um sistema requisita um arquivo para a nossa API, ela pega o índice dele e recupera lá na Amazon. Ou quando vai fazer o upload, ela gera um índice para esse arquivo e salva lá dentro da Amazon, tá? Tudo em Delphi. E aí a gente vai falar um pouquinho de custos, tá? Usando o Amazon S3. Como eu tinha falado, ele possui ali o seu plano gratuito. Então, se você utilizar essas diretrizes, 5 GB de armazenamento por mês, você não estourar o limite de 2.000 uploads ou alteração de arquivos, e você pode até fazer 20.000 downloads dentro de um mês, isso cada mês era. Você se enquadra no plano gratuito da Amazon, então você não precisaria pagar nenhuma taxa. Estourei o limite, passei algum desses 3 itens, eu estourei o meu limite e você taxado. Quanto seria? Bom, primeiro você vai pagar o que você usa. E as taxas são bem baixas, né? Por questão de giga, vamos falar que você estourou 5 GB, os seus 5 GB de armazenamento. A gente foi para 6 GB nesse mês. Você vai pagar 0,023 centavos de dólares por giga e por mês. Se um determinado mês o seu armazenamento caiu um pouquinho, voltou para 5, você não é mais taxado, né? E esses 0,023 centavos são até os 50 primeiros terabytes. A partir do momento que você for usando mais barato vai ficando. Eles vão cobrando menos. A questão dos uploads. Eu estourei os 2.000 uploads que eu tenho gratuito no mês. Você vai pagar 0,005 centavos de dólares para cada 1.000 uploads, depois que você passou esse. E os downloads, se você estourar os 20.000 downloads, você paga 0,004 centavos a cada 1.000 solicitações de downloads, tá? Para a gente ter uma noção disso daqui transformado em uma situação real, tá? A gente tem aqui um mês de faturamento de um case, né, nosso. Só está mostrando os dados de faturamento, que seria no mês de agosto. Então, ele teve aqui um faturamento de 11 dólares, só que é o seguinte, ele está caindo ali uma previsão para setembro, apenas 4 dólares. Em agosto deu 50 reais, mais ou menos, o faturamento dessa empresa. Mas o que acontece? No mês de agosto, a gente converteu, em um único dia, 14 gigas de informação para a Amazon. Então, a gente estourou em um único dia esse limite, a gente enviou à base os dados de 14 GB, e aí o mês extrapolou. Mas mesmo assim ainda ficou algo bem acessível para o cliente, ficou algo bem barato. E o previsto para o próximo mês, que foi setembro, que estava ali 4 dólares, acabou ficando 5 um pouquinho, também muito barato, porque ele não tinha aquele fluxo que aconteceu em agosto. Foi um dia específico para converter a base e o demais ele se enquadrou e foi normalizando. Então é um serviço bem acessível, cabe aí para todo mundo, viu? E vamos fazer agora uma demonstração, entender como que funciona, como que eu crio uma conta para mim ter acesso a esse serviço e ver ele dentro do Delphi, tá certo? Deixa eu compartilhar aqui a segunda tela. Bom,
Então, a primeira coisa, pessoal, que vocês devem fazer é criar uma conta na Amazon. A gente pode criar aqui, ó, AWS Criar Conta e acessar o link deles. No momento aqui que a gente acessa, ele vai ter a opção aqui, minha conta. Ah, é que eu já estou logado. Vocês vão poder criar a conta. Vamos só ver se tem algum outro link aqui. Eu já estou logado aqui na minha conta. Vocês vão fazer uma criação dessa conta no AWS, tá bom? Ele vai pedir ali algumas informações de dados de cartão de crédito, apenas para ele confirmar que você é uma pessoa real, não é um robô. Ele vai sim gerar uma cobrança de R$ 3, se eu não estiver enganado, mas essa cobrança é estornada. E por quê? Ele precisa desse cartão de crédito para caso você exceda algum dos serviços dele. E ele já faz essa cobrança automática, tá? Mas como eu disse, você só vai pagar pelo que você usar. A partir do momento que você criou sua conta, você vai cair aqui dentro do console da Amazon. E é aqui que você vai ter acesso a todos os serviços disponíveis, tá? O primeiro serviço que a gente vai pesquisar aqui seria o S3, que é o que a gente vai usar. Então, a gente pode pesquisar aqui Amazon S3 e acessar ele. E aí, aqui, a gente tem acesso à visualização do nosso serviço que a gente está usando da Amazon S3. Ele funciona da seguinte forma. Você vai criar buckets. O que seriam buckets? Buckets seriam um repositório para armazenar objetos. Objetos seriam os seus arquivos, tá? Então, você sempre vai ter ali que ter um bucket, né? E você vai fazer o upload dos seus arquivos dentro de algum bucket, tá? Não existe custo nem limitação para você criar e excluir buckets. Então, você pode fazer esse procedimento da forma que for. Porém, quando a gente cria um bucket, né, ele vai pedir aqui o nome. E esse nome ele deve ser único de forma universal. Então, em nenhum lugar no mundo vai poder existir um outro bucket com esse mesmo nome, porque ele acessa através de uma URL. Tá? Então, vou criar aqui um bucket com o nome EC 2021 nessa minha conta. Você coloca aqui a região que você quer, então ele vai possibilitar vários servidores aqui disponíveis, tá? Eu vou colocar aqui na região da América do Sul, que é onde eu estou mais próximo, e essa informação ela não pode ser alterada depois que você cria esse bucket, tá? Ele possui aqui algumas informações de bloqueio, a gente vai deixar todas ativadas, tá? A questão de versionamento não vamos ver agora, é algo um pouco mais avançado, não daria para falar. E vamos criar ele com essas configurações padrões. A partir do momento que a gente criou o bucket, a gente já pode acessar ele aqui e é dentro dele que vai ficar os nossos arquivos. É aqui que a gente faz o upload dos arquivos para ficar armazenado dentro desse bucket. Tá? Então, a gente pode fazer um upload aqui e aí a gente escolhe aqui para adicionar um arquivo. Vamos subir aqui uma imagem. Beleza, ele está aqui dando uma prévia para nós do que vai acontecer com esse upload, tá? Ele está falando o tamanho da imagem que a gente vai subir, enfim, e a gente vai fazer aqui esse upload pelo portal mesmo, só para a gente ver como que fica, né? Ele vai falar aqui que está como pendente, vai carregar tudo. Bacana, né? A gente fez o upload aqui, só que o foco vai ser ver isso acontecendo lá dentro do Delphi, tá? Tá acontecendo essa comunicação, criamos o nosso bucket, fizemos o upload, e aí a gente já tem aqui uma métrica de quanto que está consumindo esse bucket nosso. No caso, ele já tem 77 KB, tá? Para a gente ter o controle aí de quantos gigas ainda a gente tem para poder usar o nível gratuito, tá bom? A lógica é isso, é simples e básico. Você vai criar os seus buckets e você vai subir os seus arquivos dentro do bucket. Ou você trabalha com um único bucket e vai subindo os seus arquivos ali, dentro dele de forma tranquila. E aí você consegue fazer os downloads e recuperar. Para a gente usar isso dentro do Delphi, como que seria? Veja bem, primeira coisa, a gente precisa criar uma forma de integração. O S3 é isso que eu mostrei para vocês. Para a gente usar isso sem ser pelo console aqui que eu estou mostrando, vamos ter que criar um usuário e esse usuário vai ter que ter uma permissão para fazer isso que a gente fez pelo console, tá? Porque aí, através de requisições, a gente vai fazer uploads, downloads, criar buckets, remover buckets, o que for. Então, a gente ativou o serviço do S3. A gente vai precisar de outro serviço agora que se chama IAM. A gente pode pesquisar aqui IAM, que é para a gente poder criar esses usuários de integração que podem utilizar qualquer outro serviço da Amazon, não somente o S3. Só que a gente vai criar um usuário específico
para utilizar o S3 aqui no caso. Então, vamos acessar aqui o IAM. E aí a gente vai vir aqui em Users. E aí nós vamos criar aqui um usuário. Eu vou dar aqui o nome dele. E aí a gente fala aqui que tipo de acesso esse usuário aqui ele vai ter, tá? Se é um acesso programático, tá? Com uma chave pública e uma chave privada, que seria exatamente o nosso foco, que é para ele poder acessar via integração esses recursos. Ou se ele é um acesso por senha, para ele poder acessar esse portal também, tá? Ele pode ter os dois tipos de acesso. Eu vou marcar aqui que ele vai acessar somente por chave, tá? Que a gente vai integrar isso daqui. E aí a gente tem que dar as permissões devidas para esse usuário. Imagine o seguinte, você possui centenas de serviços dentro da Amazon. Esse usuário de integração que vai te gerar uma chave de acesso, ele pode acessar quais serviços? E dentro desse serviço, o que ele pode fazer? Dentro da Amazon S3, o que esse nosso usuário pode fazer? Ele pode criar arquivos, pode fazer só download, pode fazer buckets, o que for, você vai definir aqui. Porém, a Amazon já possui grupos padrões com essas definições. Então, aqui ele tem grupos com as permissões de todos os serviços. Eu vou pesquisar aqui por S3. E aí ele tem grupos aqui padrões do S3 com diferentes níveis de permissões. Eu vou pegar aqui o Amazon S3 Full Acesso, que é para mim dar permissão total para esse usuário dentro desse serviço. Então, ele vai poder fazer todas as operações que a gente fez no console. Vamos dar aqui um Next. Aqui ele tem uma opção de tag, se você quiser adicionar alguma informação, opcional apenas, tá? E aí aqui é para você dar um review das informações que você preencheu, tá? O nome do seu usuário, as permissões que você deu para ele e se você colocou alguma tag ou não. Aí a gente vai criar o nosso usuário. A partir do momento que a gente criou esse usuário, é gerada aqui uma chave de acesso, tá? Um ID dele, que é uma chave pública, e uma chave secreta. Você vai ter que guardar essas informações porque é elas que vocês vão passar para o componente do Delphi para poder utilizar o S3. Então, vou até copiar aqui a minha chave pública. Deixa eu abrir aqui no bloco de notas. E vou pegar aqui também a minha chave privada. Obviamente, pessoal, esse tipo de informação não deve ser compartilhada. Ao fim dessa palestra, eu vou remover esse usuário para ninguém ter acesso a essas minhas chaves e poder utilizar esse meu usuário com a minha conta, tá? Então, é uma informação secreta, você deve ficar guardada, tá? Então, criei aqui o meu usuário, fechei, tudo pronto. A gente já se familiarizou com o console, tá? Criamos o nosso usuário, agora é partir para o Delphi. Como que funciona no Delphi? Para a gente fazer a integração, é utilizado esse wrapper aqui, que é um componente que usa um componente nativo do Delphi por baixo dos panos, mas de uma forma mais simples, tá? Para facilitar a integração com o S3. Então, a gente tem aqui o Amazon Storage Service, tá? Tá no GitHub. Você pode baixar esse carinha aqui, pode instalar ele utilizando o Boss, tá? Tem aqui opcional, ou você baixa ele e apenas aponta a pastinha dele aqui de source dentro do seu projeto, tá? São poucas units dele, ó, ele fala aqui se você for fazer a instalação manual. A gente explica aqui dentro dele, ó, como que você faz para integrar, como que funciona cada opçãozinha dele para listar buckets, criar buckets, fazer o upload de arquivos. Tem um exemplo aqui de cada uma dessas opções. Então, a gente vai usar esse carinha aqui. No caso, no meu projeto, eu já instalei ele fazendo o download com o Boss, tá? Deixa eu abrir aqui no Delphi. A gente já vai ter uma aplicação aqui pronta para não perder tempo com a questão visual, né, e tudo mais. Só que aqui é um exemplo para a gente poder simular onde a gente vai criar buckets dentro do Delphi, né, fazer o upload de arquivos dentro de um determinado bucket, baixar, excluir, enfim, o que for. Vamos ver aqui o seguinte, quando a gente instala aquele componente, quando a gente instala ele, ele fala aqui, ó, para você iniciar, você tem que configurar, né, através de uma classe singleton, os acessos dele. Então, você vai ter que informar aqui, numa classe de configuração dele, qual que é a sua chave de acesso, a sua chave privada, a região e o protocolo que você vai utilizar, tá? Ele tem uma opção aqui para você informar o nome do seu bucket principal. Vamos supor que você vai trabalhar com apenas um bucket, só um lugar de arquivos, e todos os seus arquivos vão ficar nesse bucket. Então, se você configura ele aqui, e aí a cada vez que você for fazer uma requisição, você não precisa ficar passando o nome de bucket, você usa esse principal. Mas ele é opcional.
Então, a gente precisa fazer essa configuração pelo menos uma vez na hora que inicia o nosso sistema, para ele ficar carregado. A gente vai fazer aqui, tem uma unit, uma procedure chamada inicializar serviço da Amazon, tá? Então, ele está pedindo aqui a chave de acesso e a chave privada. Vamos colocar aquela chave que a gente copiou na hora que gerou o nosso usuário. A gente coloca aqui. E aí, aqui a região eu coloquei o América do Sul e eu coloquei protocolo HTTP mesmo. Não vou trabalhar com nenhum bucket principal por enquanto, tá? Vamos só executar a aplicação para ver como que ela funciona. Então, tá rodando aqui a nossa aplicaçãozinha, tá? Vamos ver aqui se ele vai conseguir listar os nossos buckets. Então, olha só. Isso daqui, pessoal, já é aqui no Delphi, listando o bucket que a gente criou no console da Amazon, EC 2021. Então, já está integrando. Ele já está listando. A gente só colocou a configuração ali. Vamos pedir aqui, ó. Estou com esse bucket selecionado. Vou mandar ele listar os arquivos para mim. Então, ó, ele já listou aqui para mim aquela imagem que a gente fez o upload, tá? Vamos fazer o upload aqui de outro arquivo. Vamos enviar. Vamos ver se a gente tem aqui algum arquivinho. Enviar um arquivinho HTML. Enviou. Se a gente mandar listar aqui novamente, ó, já está lá na Amazon o nosso arquivo enviado através do Delphi, tá? Se a gente vir aqui no console, vamos consultar no console. Então, a gente tem o Bucket EC 2021 e está aqui os nossos arquivos, tá? E aí a gente pode fazer um download. Deixa eu só criar uma pastinha aqui para poder fazer um download que está fixo, tá? Download você pode colocar em qualquer lugar. Coloquei para fazer um download em C Amazon. Vou fazer um download aqui dessa imagem. Baixou, se a gente acessar, e é muito rápido, vocês viram? Bem rápido. Se a gente acessar, tá aqui a nossa imagem, baixou lá do nosso portal da Amazon. Tá? E a gente pode aqui também remover os nossos arquivos. Se a gente dá um refresh aqui. Removeu a imagem lá do portal. Então, essa daqui seria a integração. Aí você pode aqui criar buckets, você pode excluir algum bucket. Para excluir bucket, você tem que ter, não pode ter nenhum arquivo, tá? E como que seria a codificação disso? É muito simples, é muito pouco código, pessoal. Vamos trazer aqui para a gente ver no Delphi como que seria. Vamos fazer na prática, entender opção por opção. Como que é para mim listar os buckets na Amazon? Bom, primeiro de tudo tem que fazer aquela configuração, né, que eu falei, que é para você poder carregar aqui as suas chaves do seu usuário que tem acesso à Amazon, tá? Para mim listar um bucket, eu vou usar aquele componente. Eu preciso fazer o uso da unit dele aqui depois que eu instalei, que é a unit amazon.service. Deixa eu ver aqui, só aqui, ó, amazon.storage.service. Depois que você instala aquele componente, você só faz o use dessa unit, tá? E aí, para mim listar o componente, com apenas uma linha de código, eu dou aqui um tamazonservice.new.listBuckets. Ele vai listar para mim e vai trazer numa lista de string todos os buckets que tem cadastrado nessa minha conta. Aí você trabalha essa informação da forma que você preferir. Aqui no meu caso, eu estou carregando numa tabela temporária para mostrar num DB Grid, tá? Mas o que faz listar os buckets para mim é simplesmente isso daqui. Para a gente poder criar um bucket, muito simples também. A gente coloca tamazonservice.new.createBucket, passando o nome daquele bucket. Apenas uma linha, é tudo uma linha de código, tudo funciona com uma linha de código. A gente passa o nome desse bucket, tá? Para a gente poder excluir, mesma coisa, só excluir passando o nome dele, tamazon.deleteBucket, tá? Para fazer o upload do arquivo, ele existe alguns overloads. Você pode fazer o upload, tá? Você tem que passar aqui o nome do bucket que esse arquivo vai ficar na hora que você dá um new, ou se você não passar, ele vai tentar usar aquele bucket principal que você pode configurar. E aí você passa aqui o diretório do arquivo, ou você pode passar um string, o que for do arquivo aqui também, possui alguns overloads do upload. Mas também, com apenas uma linha de código, você faz o seu upload do teu arquivo, tá? Fazer o download dele, ele vai devolver um string para você, um tmemory string. Você passa o nome do arquivo com o bucket que ele está, e aí você pode fazer o que quiser com esse arquivo. Então, ele funciona dessa forma, com uma linha de código simples e curto, pessoal. É muito rápido para fazer essa integração. Como eu disse, fica mais rápido você fazer um upload para a Amazon do que salvar esse teu arquivo em disco ou algo do tipo, tá bom?
Vamos voltar aqui, dando continuidade. Bom, pessoal, basicamente seria isso daí para você fazer a integração com ele. Se alguém tem alguma dúvida, quiser ir tratando aqui pelas perguntas, se alguém quiser ir perguntando no chat para mim poder ir respondendo, mas essa aí seria a parte da integração. Você usa aquele componente, é tudo uma linha de código. Quero criar um bucket, uma linha de código. Quero fazer o upload, uma linha de código, tá? Tem algum exemplo de... Não, James, esse daqui ele integra somente com a Amazon mesmo, que foi o que a gente atendeu ali, pelo baixo custo, pela alta disponibilidade, por ser algo confiante de mercado e tudo mais, foi na Amazon que a gente pegou e fez o exemplo. Se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, poder ir jogando aí no chat para nós. Tem um link aqui da avaliação também, da apresentação, se vocês puderem entrar lá para dar uma ajuda, poderem participar da avaliação. É possível definir um tempo de expiração para os arquivos? Não é possível, Lucas. O que é possível é você, na verdade, criar versionamento dos arquivos, né? Essa questão aí de expiração, a gente até tem algo na nossa aplicação, mas funciona comigo. Eu tenho um controle de expiração no meu arquivo, lá no meu banquinho. Quando aquele arquivo expira, eu vou lá na Amazon e removo ele. Então esse controle é o que faço. Agora, diretamente da Amazon, não. O que você tem é versionamento. Você pode pedir para a Amazon automaticamente, quando você subir um upload em cima daquele arquivo, ele versionar a versão anterior. Só que aí vai ter um custinho a mais também, porque você vai aumentar o seu armazenamento e tudo mais. Só que ele faz o versionamento. É algo bem bacana também. A partir de qual versão está disponível com a integração do Delphi? Germes, esse componente ele foi testado a partir da versão 10 Sydney, 10 Tóquio, a partir do 10 Tóquio. Ele tem compatibilidade com o 10 Sydney, mas vai mudar algumas coisinhas. A gente só testou ele do Tóquio para frente. Esse exemplo que você vê está no GitHub. Renan, o componente sim está no GitHub, ele é gratuito, tá? E esse exemplo ele vai ser disponibilizado, assim como a palestra e tudo mais, tá? É bem tranquilo, vocês vão baixar ali, vão ver que é uma linha e tudo demais. Denis, é possível definir níveis de acesso por bucket, isso sim. Como a gente viu ali, nós criamos os nossos usuários para poder fazer o acesso à integração. Então, você pode criar ali um usuário de integração para o teu sistema A. Aquele usuário vai ter acesso a um determinado bucket, ou ele vai poder só incluir arquivos dentro de um determinado bucket. O usuário para um sistema B vai ter outro bucket, vai poder fazer determinadas ações dentro daquele bucket. Então, é muito, muito detalhado o nível de permissão que a Amazon te dá para você fazer com esses usuários, tá bom? Se tiver mais alguma dúvida, pessoal, acho que já está 10:10, que eu acredito que eles vão disponibilizar junto os fontes, junto com a apresentação, mas eu também tenho já o exemplo preparado, tá bom? Bom, pessoal, se ninguém tem mais alguma dúvida, é isso daí. Muito obrigado pela atenção de vocês. Aqui tem algumas informações para contato. Se vocês quiserem mandar alguma dúvida, podem pedir o exemplo para mim também pelo meu e-mail, tá? Tem aqui o meu Instagram, o meu LinkedIn, o meu Facebook, para a gente poder fazer um network aí e manter contato. Muito obrigado pela atenção por vocês, foi uma honra e até a próxima.